A seguir, IIGD Irajá. Moisés vai encarar o faraó. Só que o faraó não sabe quem é o Deus de Moisés. Mas quem é Moisés? Quem é Moisés? Um ser humano de carne e osso, igual a você, igual a mim. Então diga: Moisés foi igualzinho a mim, igual a você. De carne e osso. Chegou o dia em que Moisés vai tirar o povo do Egito, naquela madrugada em que Deus manda lhe celebrar uma Páscoa, para iniciar uma celebração que vai durar por toda a vida do povo judeu, que chega até nós cristãos na Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Jesus era o Cordeiro. O que aconteceu? Deus disse: Moisés, ao 14º dia do primeiro mês do judeu, atenção, ao 14º dia do primeiro mês, tira meu povo do Egito. Vamos lá, agora você está aqui, vai no capítulo 12. O título diz: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Lê comigo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. Dá uma paradinha. Isso aqui já era, literalmente, tá falando de Jesus, o Cordeiro, que você tem muito da palavra, você tem Jesus à vontade, você tem Jesus para tudo. Dá um pouquinho para o seu vizinho. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 10º. Aí começa, versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Bom, dá uma paradinha. Muito bem. Ao 14º dia do mês, então eles sacrificariam o cordeiro assado, com os pães ázimos, os pães sem fermento, vida sem pecado, as ervas amargas, aquele dia em que para pensar, né, como foi amarga a vida. Isso a gente fala outro dia, mas aqui está a saída do povo do Egito. Primeiro mês do judeu, atenção, isso é importantíssimo no que nós estamos ouvindo de Deus hoje. Era o primeiro mês do judeu, primeiro mês, 14º dia. Muito bem, Moisés consegue. Moisés tira o povo de madrugada, foge com o povo, não propriamente uma fuga, foi uma fuga do faraó, mas foi sob a mão poderosa de Deus. Deus mandou. É tão bom quando a pessoa, irmão, se ela vai montar uma empresa com a direção de Deus, com a inspiração de Deus, com as revelações da palavra que Deus deu, e não assim, né? Fugir da concorrência, não sei o que eu vou fazer isso, ou fugir de um patrão, de um chefe. Bom, enfim, Moisés faz o que Deus manda, tira o povo de madrugada, lá vão eles embora. Faraó pela manhã, quando descobre que eles fugiram, né, se revolta, manda todo o exército dele, né, vir com ele, todos os oficiais. Aí diz a Bíblia que todos os carros de Faraó, todos os cavaleiros, todos os cavalos, foram todos atrás do povo de Israel. E aí o povo de Israel chega num ponto, olha para trás e vê Faraó e fica apavorado. E Moisés naquela hora clama a Deus: Senhor, Deus disse: diga ao povo que marcha. Está clamando por quê? Ou seja, eu não já dei a ordem para marchar? Vai em frente. E o Moisés vai. Quando Moisés estende a vara, o mar vermelho se abre. O mar vermelho se abre, o maior acontecimento da época, depois das 10 pragas do Egito. Eles atravessam a pé enxutinho. Muito bem. Quando eles chegam do outro lado, começa uma nova história. Todos deveriam estar felizes da vida. Moisés fez um cântico,
Moisés fez um cântico. Cântico de Moisés, está no capítulo 15 de Êxodo, depois você vê com calma. Miriam dança, canta, irmã de Moisés, canta, dança, batendo os tamborins. Coisa linda, todo mundo feliz da vida, livres do faraó, livres do jugo, livres do castigo, livres do desespero, liberdade. Muito bem. Só que eles vão atravessar, eles vão seguir um caminho até chegar à terra de Canaã. Só que tão logo eles saíram daqueles termos do Mar Vermelho, começaram a sentir falta das coisas do Egito. Dentre elas a falta da comida, porque lá nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso. Resumindo, começaram a soltar a língua contra quem? Êxodo 16. Então vamos lá. Deus manda o maná, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Dá uma paradinha. Qual foi o dia mesmo que eles saíram do Egito? Aos 14 do primeiro mês. Aqui nós estamos onde? Eles estão onde? Vamos lá. Aos 15 do segundo mês. Então diga, 1 mês e 1 dia. Bastou ficarem 1 mês e 1 dia sem as carnes do Egito, sem as comidas do Egito, e já estão revoltados contra Moisés. Olha o que é o ser humano. Olha o que é o ser humano. Lembra do que nós ouvimos no início? Lembra de Mateus? Jesus dizendo, ame o teu inimigo. Sabe por que às vezes o cristão não tem clientela? Pois é, irmãos, porque ele não aprendeu a amar o inimigo. Ele tinha que amar o inimigo. Que isso? Mas não amou o inimigo. Agora Moisés é amigo. Eles já estão odiando Moisés. Olha o coração desse povo. Aos 14 do primeiro mês, Moisés os tirou do Egito. No dia 15 do segundo mês, eles já estão soltando a língua e murmurando contra Moisés. Vamos ver o que eles vão falar? Versículo de número 3. E os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Dá uma paradinha. Eles teriam que aprender a viver com Deus. Eles teriam que aprender a depender de Deus em tudo. Então Deus decidiu, eu vou dar o pão cada dia. Isso te diz alguma coisa? Por que ansiedade pelo dia de amanhã? Por que desespero? Se dedique a aprender com Jesus. Para quê? Nunca vai te faltar o pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Nunca vai te faltar a clientela. Por quê? Porque Deus é quem vai agir na tua vida. Mas vamos lá. E aí vai, tá bom. O que aconteceu? Aí Deus mandou o maná do céu. Era aí que nós não vamos ler tudo não, gente. Presta atenção. Aí Deus mandou o maná do céu. Eles começaram a comer pão todo dia. Todo dia maná, todo dia maná. O que aconteceu? Versículo 11. Vamos lá? E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram
codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O que aconteceu? Carne voando, caindo em cima deles. Vocês querem carne? Toma carne. Mas eles estão murmurando, eles estão murmurando, eles estão murmurando, eles estão murmurando. Parou? Não. Vai no capítulo 17. Quem vai comigo? Capítulo 17, versículo de 1 a 3. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, versículo 2: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Dá uma paradinha. Você queria ser Moisés? Você queria ser Moisés? Mas tem gente que diz que queria. Tem gente que é empregado e queria ser o chefe. Tem gente que é funcionário, empregado, mas queria ser o patrão, o dono da empresa. É muito comum, irmãos, no ser humano que está sempre querendo o que é do outro, mas nunca assumir as responsabilidades que o outro assume. Ou melhor, não parar e refletir. Eles não pensaram. Moisés está indo por conta própria? Não. Quem foi que levantou Moisés? Deus. Quem foi que mandou Deus conduzir aquele povo? Quem foi que mandou conduzir aquele povo? Deus. Quem foi que mandou seguir o caminho A, o caminho B, por aqui ou por ali? Deus. Quem é que dava os recados? Quem é que mandava Moisés falar alguma coisa com aquele povo? Deus. Mas eles se levantam contra Moisés. Nunca estão satisfeitos com Moisés. Tem gente que é assim, meu irmão. Nunca está satisfeito com o empregado, nunca está satisfeito com o patrão, nunca está satisfeito com colegas de trabalho. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Tem gente na vizinhança que, se pudesse, fulminava algum vizinho por alguma besteira, alguma coisinha. O que é o ser humano? Misericórdia. Misericórdia. Mas sabe o que Moisés faz no meio de tudo isso? Lê o versículo 4. Vamos lá? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma a tua vara, a vara na tua mão, a tua vara com que feriste o rio, e vá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Olha só, tu ferirás a rocha, delas sairão água, o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Dá uma paradinha. Deus vem e fala com Moisés. O que Moisés fez? Antes, orou. Quem é esse Moisés? Um homem de carne e osso igual a você, igual a mim. Parou por aqui? Não. Agora você vai no capítulo 12 e vai ver quem se levanta contra Moisés. Capítulo 12. Vamos em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Quem lê comigo? Versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos.
e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele? Em sonhos, que não existia a Bíblia. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Dá uma paradinha. Está vendo, meu irmão? Quando alguém fala mal de um servo, quem é que toma as dores? Quem é que toma as dores? Quem é que toma as dores? Por isso que Deus manda amar o inimigo. Por isso que Deus manda amar o inimigo. Por quê? Porque Deus está lutando por você. Porque Ele está batalhando em teu favor. Porque Ele está vendo toda a injustiça. Porque Ele está ouvindo toda a maledicência. Porque Ele está contemplando toda a perseguição. Que isso, pastora? Meu irmão, quando Deus toma as dores de alguém, sai de perto. Misericórdia. Que isso? Atenção, igreja. E aí? Miriam e Arão falam contra Moisés, falam mal dele, soltam a língua contra ele. Ele não teve nem tempo de tomar posição nenhuma, Moisés, porque Deus já tomou a frente. Por quê? Já estamos aqui no capítulo 12 de Números. Essa trajetória já vem de longo tempo. E aí? Agora é a própria irmã. Miriam era irmã de Moisés. E aí? Deus olhou, nem chegou a falar com Moisés: deixa que eu resolvo isso. E agora? Foi Deus quem chamou Moisés, foi Deus quem escolheu Moisés. Meu irmão, o empresário que é de Jesus, foi Deus quem escolheu para ser empresário, para sustentar a casa dele. Alguém que está no altar, foi Deus que escolheu. Para quê? Para ele falar através daquele vaso. Foi ele que quis. Pode ser uma criança, pode ser um ancião, foi ele quem quis. E aí? Pois é, meu irmão, a pior coisa que uma pessoa faz é se levantar contra a pessoa escolhida por Deus para fazer alguma coisa. Ou uma pessoa simples que foi simplesmente chamada para a salvação eterna, foi escolhida. E aí? Deus olhou e disse: deixa. Aí Deus disse: ô Miriam, Arão, venham para a porta da tenda. O próprio Deus, eles só ouviram. Eles não viram Deus, mas ouviram a voz. E aí? Não, Deus chamou Moisés e disse: vá lá, vamos lá. Então, continuando. Versículo 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Está vendo, meu irmão? Está vendo, meu irmão? Você está vendo? Depois a pessoa não sabe por que ela cai. Ela, Miriam, era irmã de Moisés, estava no meio da congregação, fazia parte do povo de Deus. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, meu irmão, a vida dela não anda, doença não vai embora, problemas não se resolvem, e ela não percebe que a língua dela está trabalhando. Eu falei do sujeito A e do sujeito B, e falei do amigo comum, que é a ponte. Mas não precisa ter uma ponte física, que o mundo espiritual sabe fazer a ponte. E aí? Sabe o que aconteceu? Então agora nós vamos ver, irmãos, a reação de Moisés, a postura de Moisés. Ele fica com raiva e fala: Deus, não vou levar mais esse povo, chega. Todos já foram contra mim, murmuraram contra mim, agora até minha irmã. Vamos ver a postura? Então vamos lá. Versículo de número 13. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ela não se fez inimiga de Moisés? Sim ou não? Ela não se fez inimiga de Moisés? Qualquer ser humano, irmãos, naturalmente ficaria com raiva se não estivesse no Espírito de Deus. Moisés andava e vivia no Espírito de Deus. O que Moisés fez? Orou por ela para que ela fosse curada. Moisés
orava por quem murmurava contra ele. Moisés orava por quem tinha inveja dele. A Bíblia é muito clara, não temos tempo de ver tudo hoje, mas Miriam teve inveja de Moisés. Deus só fala através dele, não fala através de nós também, não? Reflete em tudo isso, que você vai descobrir onde foi que você errou. Você se acerta com Deus, começa a fazer o que Jesus manda, entra no caminho que é Jesus, onde você encontra todas as bênçãos, porque Ele é abençoador. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.